meu querido, minha querida aluna. Mais uma vez estou aqui com você. É um prazer imenso. Hoje eu vou falar do tema sinalização viária. Este tema é bem extenso, então eu vou dividir ele em módulos. Vou dar início então ao módulo 1 da sinalização de trânsito. Seja bem-vindo. Todo cidadão, seja ele condutor, seja ele ciclista, seja ele pedestre, ele tem o dever de conhecer, proteger e obedecer à sinalização de trânsito. Então, todo cidadão. Então, o dever também do pedestre, do ciclista, é de obedecer à sinalização de trânsito conforme a resolução de 2004. Então, qual que é o dever do pedestre também? Também é de obedecer à sinalização de trânsito. Pedestre, ciclista, condutor. Todo cidadão tem o dever de conhecer, proteger e obedecer à sinalização de trânsito. Se fala em prova assim, marque a alternativa correta. Eu vou te dar apenas duas opções para ficar mais fácil de você me acompanhar. Lá você sabe que são 4 alternativas. Mas aqui eu vou te dar apenas duas para ficar fácil de você me acompanhar. Letra A. Todo condutor tem o dever de obedecer à sinalização. Letra B. Todo cidadão tem o dever de obedecer à sinalização. Então, o que mudou foi a palavra condutor na letra A e a palavra cidadão na letra B. Você sempre tem que buscar a alternativa mais completa. Se fala condutor, resume-se apenas a quem está dirigindo o veículo. Está incompleto, porque não é só o condutor que tem que obedecer, é todo cidadão. Então, você vai naquela alternativa que fala do cidadão, todo cidadão, que aí envolve todos. Então, sempre busque a alternativa mais completa. A sinalização de trânsito, ela tem uma ordem de prevalência. O que prevalece primeiro na sinalização? O que você tem que obedecer primeiro? Então, essa ordem de prevalência é importante para a prova. Vou passar para você aqui, você não vai esquecer. A sinalização de trânsito terá a seguinte ordem de prevalência. Primeiro, prevalecem as ordens emanadas do agente de trânsito. Então, o agente de trânsito está em primeiro lugar. Não havendo agente de trânsito, prevalecem as indicações semafóricas. Então, o semáforo está em segundo lugar. Não havendo semáforo, prevalecem as indicações dos outros sinais, que está em terceiro lugar. Quando eu falo outros sinais, estou falando da sinalização vertical, que são placas, e da sinalização horizontal, que é aquela sinalização pintada no pavimento. Então, primeiro agente, não havendo agente semáforo, não havendo semáforo outros sinais, mas se não houver sinalização nenhuma naquela via, aí obedece-se às regras de preferência, que é o tema de normas de conduta e circulação, que eu também vou explicar para você. Classificação da sinalização. Então, a sinalização viária, a sinalização de trânsito, ela divide nos seguintes grupos. Então, tem a sinalização vertical, que são placas que ficam fixadas ao lado ou suspensas sobre a via. Sinalização vertical, então, são placas. Tem também a sinalização horizontal, que é um subconjunto da sinalização, que se utiliza de marcas, linhas, símbolos, legendas, pintadas no pavimento. Sinalização pintada no pavimento, então chama sinalização horizontal. Os dispositivos de sinalização auxiliares, como o próprio nome já fala, esses dispositivos vêm para auxiliar a sinalização vertical e a sinalização horizontal, para ficar uma sinalização perfeita, vem para fazer o acabamento geral na via. Depois tem a sinalização luminosa, que é a semafórica, sinalização de obras,
Depois vem o gesto do condutor e o gesto do agente e a sinalização sonora, que são os silvos utilizados pelo agente de trânsito. Fiz uma introdução básica aqui, mas agora eu vou aprofundar com vocês em cada grupo desses que compõem a sinalização viária. Sinalização vertical. Sinalização vertical é composta de placas e marcos. Depois você vai ver a sinalização horizontal é composta de marcas, com A. Aqui vertical é marcos, com O. Então são placas e marcos que ficam afixadas ao lado da via ou suspensas sobre ela. Então chama-se sinalização vertical, são placas. A sinalização vertical, ela divide-se praticamente em 3 grupos. Quais são os 3 grupos que compõem a sinalização vertical? Então, a sinalização vertical é composta por 3 grupos de placas. A sinalização vertical, então, é composta pelas placas de regulamentação, composta por placas de advertência, composta por placas de indicação. São 3 grupos de placas: regulamentação, advertência e indicação. Vamos seguir e aprofundar e ver então quais são esses 3 conjuntos de placas. O primeiro conjunto são as placas de regulamentação. Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó, primeiro conjunto, que são 3 conjuntos ou 3 grupos que compõem a sinalização vertical. Então, o primeiro conjunto são as placas de regulamentação. As placas de regulamentação têm o formato circular, que é o formato padrão das placas de regulamentação. Só que esse formato não é para todas, tem exceção quanto ao formato e também quanto à cor. Essas 2 placas aqui, ó, as placas R1 e a placa R2, elas têm exceção quanto ao formato. Essa primeira placa aqui, observe que ela tem 8 lados. Se você contar, ela tem 8 lados. Então, ela possui formato octogonal. Então, ela tem 8 lados. Essa placa R1, ela possui 8 lados. É a única placa que tem formato octogonal, é a R1. A R2 é a placa de a preferência, ela também é diferente, ela é triangular, em exceção quanto ao formato. Essa placa, ela justamente tem a exceção quanto ao formato para que a pessoa que está vendo ela ao contrário possa ver que aquela placa é a de preferência. Você pode ver ela de frente e pode ver ela ao contrário. Então, se você está numa via preferencial, como que você vai saber que você está numa via preferencial? Então, você vai acompanhar a sinalização. Então, se você está naquela via preferencial, você vai acompanhar a sinalização. Aquele condutor que vai ter que parar ao ingressar aquela via, vai ter a placa para ele. Você passando e olhando aquela placa ao contrário, você já vai saber que aquela placa lá é uma placa de parada obrigatória. Justamente por causa disso, ela tem exceção quanto ao formato, para que os outros possam ver ela mesmo ao contrário, para saber que os outros que vão ingressar vai ter que parar. Então, provavelmente, tem a preferência naquela via preferencial. Essas placas de regulamentação, elas passam mensagem de caráter imperativo, que é importante para a prova também, formato da placa, a mensagem que aquela placa passa. Então, as placas de regulamentação passam mensagem de caráter imperativo. Então, elas proíbem, obrigam, então elas passam as proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. Essas aqui, então, são as únicas placas que o desrespeito, se o motorista, então, desrespeitar uma placa de regulamentação, constitui infração de trânsito. Exemplo: avançar aqui uma placa de parada obrigatória é infração gravíssima.
7 pontos de inclusão no prontuário. Até uma questão importante de infração para a prova. Avançar o sinal vermelho ou placa de parada obrigatória é infração gravíssima. 7 pontos de inclusão no prontuário. Então, recapitulando aqui o formato, essas placas de regulamentação, elas têm o formato circular, exceto as duas primeiras aqui, a R1 e a placa R2, que tem exceção quanto ao formato. A placa R1, ela possui 8 lados, então ela tem formato octogonal, tem 8 lados. E a placa R2, ela é triangular. É correto afirmar que a placa R1 e a placa R2 são equivalentes? Quer dizer, passam a mesma informação? Não, não é correto afirmar. Porque a placa R1, você será obrigado a parar. Mesmo que não esteja vindo outro veículo na via que você vai ingressar, tem a placa parada obrigatória, você é obrigado a parar. Já a placa de a preferência, você terá que dar a preferência se caso um outro veículo estiver circulando naquela via que você vai entrar. Então é diferente. Parado, você tem que parar de qualquer forma. Dê a preferência, não. Você vai ceder a preferência se estiver um outro veículo circulando na via que você vai entrar. Elas não são equivalentes, não passam a mesma informação. Pode também ser acrescentado a uma placa uma informação complementar. Uma informação complementar tal como período de validade, condições de estacionamento, e pode ser também acrescentado algum símbolo junto à placa. Então, qualquer informação que é adicionado junto à placa chama-se informação complementar, né? Então, sendo necessário acrescentar informações, que é uma informação complementar, para complementar aquela placa, tais como período de validade, características e uso do veículo, condições de estacionamento, além de outras. Deve ser colocada uma placa adicional abaixo do sinal de regulamentação. Essa placa poderá estar incorporada à principal, formando então aqui, como você pode ver, uma só placa. Então aqui está a placa de regulamentação circular, que é estacionamento regulamentado. E foi incorporado a ela o símbolo de deficiente físico e escrito exclusivo para deficiente físico. Então, quarta vaga a 60 graus. Então, obrigatório o uso do cartão. Então, foi informado algo mais aqui a essa placa. Então, isso chama-se informação complementar. Então, foi visto o primeiro conjunto da sinalização vertical, que são as placas de regulamentação, que passam mensagem de caráter imperativo. São as placas, então, que proíbem, obrigam, restringem quanto ao uso da via. A desobediência constitui infração de trânsito. Primeiro conjunto, então, da sinalização vertical. Vou mostrar aqui para você agora o segundo conjunto da sinalização vertical. Então, o segundo conjunto da sinalização vertical são as placas de advertência. As placas de advertência são amarelas e quadradas. Aí você fala, mas isso não é um quadrado. É um quadrado com as diagonais para um lado. Então, pelas formas geométricas, um quadrado são 4 lados iguais. Então, aqui são 4 lados iguais. Se você ver, é um quadrado, só está virado com as diagonais para o lado. Então, o formato é quadrado. E essas placas têm a cor padrão amarela. Tem algumas placas que têm exceção quanto à cor. Por exemplo, a placa A14 possui as cores do semáforo, pois indica semáforo à frente. Aí tem um desenho do semáforo. Mas o padrão é amarela. Ela é amarela com a orla aqui em preto, o fundo amarelo e o símbolo aqui dentro, o símbolo em preto. Tem exceção quanto à cor e ao formato de algumas placas. Esse é o padrão. Essas placas de advertência, elas passam mensagem de caráter de recomendação.
elas recomendam, elas alertam, avisam da natureza do risco e da potencialidade do risco adiante, à frente. Então, eu costumo falar que elas são as placas conselheiras, as placas amigas. Elas alertam o que você vai encontrar um pouquinho adiante, um pouquinho à frente. Então, elas alertam sobre condições potencialmente perigosas, indicando a natureza daquele perigo. Como eu disse, o formato pode ter algumas exceções, como a placa A26A, que ela tem exceção quanto ao formato. Essa placa chama-se sentido único. Ela alerta o motorista que ele irá encontrar uma mudança brusca e repentina de direção. Vou só dar uma dica para você. Ao estudar a placa, você vai ler o nome dela, que no seu livrinho provavelmente vai estar em negrito o nome dela, e embaixo a explicação da placa. A explicação da placa é importantíssima. Talvez vale mais você saber o que aquela placa significa do que o próprio nome dela. Por exemplo, essa placa aqui, A26A. Como que é o nome dela? Sentido único. Qual que é o significado dela? Ela alerta que o motorista irá encontrar uma mudança brusca e repentina de direção, na qual ele vai ter um único sentido para ele seguir, conforme aqui está explicando na placa. Essa placa A26B chama-se sentido duplo. Alerta o motorista que ele irá encontrar também uma mudança brusca e repentina de direção, só que como ela chama sentido duplo, com 2 sentidos para ele seguir, ele pode optar. Então, esse é o significado da placa. A placa A41, qual que é o nome dela? Essa é a famosa Cruz de Santo André. O que a Cruz de Santo André significa? Ela mostra um cruzamento de linhas férreas em nível. Cruzamento de linhas férreas em nível. Então, estudem assim. Pegue o nome da placa e também o significado da placa. É importantíssimo. Tem também a sinalização especial de advertência. Sinalização especial de advertência. A SA1 é uma sinalização especial exclusiva para ônibus. Essa é a SA1. Sinalização especial de advertência exclusiva para ônibus. SA2 é uma sinalização especial de advertência, também é especial, como você pode aqui ver o código, ó, sinalização especial de advertência. EA3 também é uma sinalização especial de advertência. Ambas, A2 e A3, é uma sinalização especial de advertência utilizadas exclusivamente em vias de trânsito rápido e em rodovias. Se vier perguntando então o significado das duas, as duas vêm juntas porque elas têm a mesma exclusividade de uso. Então, a SA2 e A3 são sinalizações especiais de advertência utilizadas exclusivamente em vias de trânsito rápido e em rodovias. Aqui está uma informação complementar, IC, informação complementar. Então, se caso houver necessidade de adicionar uma informação complementar, essas devem ser escritas em placa adicional, com forma retangular, com as mesmas cores da sinalização de advertência. Então, essa placa adicional poderá ser incorporada a uma só. Então, por exemplo, aqui, ó, essa placa é uma placa de advertência, veja o formato quadrado, que com as diagonais para o lado. Essa placa chama-se saliência ou lombada. Aí eles podem incorporar uma informação complementar, colocando uma seta, ou então pode escrever a palavra lombada. Em alguns casos, eles também alertam a quantos metros está a saliência lombada, por exemplo, a 100 metros, né, ou a 50 metros. Então, isso que é adicionado a uma placa chama-se informação complementar, uma informação a mais que é adicionada à placa. Recapitulando mais uma vez, a sinalização vertical, que é um conjunto de placas que ficam fixadas ao lado, suspensas sobre a via. Sinalização vertical, então, divide em 3 grupos. Vocês viram o primeiro grupo, que são as placas de regulamentação. Segundo grupo, as placas de advertência. Terceiro grupo agora, então, as placas de indicação.
Então, eu vou notar para você que esse é o terceiro grupo, que é a sinalização de indicação. São as placas de indicação. As placas de indicação têm a finalidade de identificar, então, identificar as vias, os locais de interesse, bem como orientar condutores de veículo quanto a percursos, destinos, distâncias e serviços auxiliares, podendo também ter como função a educação do usuário. Suas mensagens possuem mensagem de caráter meramente informativo ou educativo. Então, aqui é importante, ó, o grupo de indicação passa mensagem de caráter meramente informativo ou educativo. As placas de regulamentação passam mensagem de caráter imperativo, advertência, caráter de recomendação, e esse terceiro grupo, caráter é meramente informativo ou educativo. O grupo de indicação, ele é dividido em vários grupinhos. Então, são vários grupinhos que compõem o grupo de indicação. Quais são esses grupinhos, então, que compõem o grupo de indicação? Então, o grupo de indicação, ele é composto por... Então, o grupo de indicação, ele é dividido nos seguintes grupos. Então, as placas de indicação são divididas nos seguintes grupos. Quais são esses grupos? Primeiro grupo aqui são as placas de localização e identificação de destino. Tem as três primeiras, a PI1, a PI2 e a PI3, que possuem formato de brasão. Então, são as placas que possuem formato de brasão, a PI1, PI2 e PI3. Vamos perguntar em prova lá o formato dessas placas. Elas possuem formato de brasão, essas três aqui. A PI1, PI2 e PI3, elas possuem formato de brasão, ambas, as três. As três têm a função de identificar rodovias e estradas. Então, essas placas são as placas de identificação de rodovias e estradas. A PI1 é usada para identificar rodovias internacionais, que são pan-americanas. PI2, rodovias federais, e PI3, rodovias estaduais. Ambas têm formato de brasão e têm a função de identificar rodovias e estradas. Essas placas azuis, PI4, PI6, PI4, PI6, PI5, PI7, são as placas de localização e identificação de destino. Indicam municípios. Placas de identificação nominal de pontes e viadutos. Elas também identificam o interesse do tráfego e logradouro. E também fazem a identificação quilométrica. Então, são as placas de identificação. Tem também essas placas verde e branca, que também são placas de identificação. São as placas verde e branca. Essas verde e branca, elas indicam o sentido, elas indicam o sentido e a distância. Olha para você ver. Elas identificam aqui o exemplo, na PI11, Brasília, a 55 quilômetros. Aqui, por exemplo, ó, indicou o sentido, ó, Fortaleza indicou o sentido, Beberibe indicou, Aracati indicou, né? E depois falou que a quantos quilômetros, essa placa aqui de diagrama. Então, se vier essa pergunta lá, qual é a cor da placa que indica sentido? Ela indica o sentido e ainda indica a distância. Então, a cor da placa que indica sentido e distância é a verde e branca. A verde e branca que indica sentido e distância. Também compondo o grupo de indicação, as placas educativas. As placas educativas, elas são preta e branca, como você observa aqui. Elas são
preta e branca e o formato delas é retangular. Importante para a prova. Cor e formato das placas educativas. Preta e branca e formato retangular. As mensagens expressas nas placas educativas são de vários tipos, sendo de caráter educativo. Pode variar entre não feche o cruzamento, preserve a via, use o cinto de segurança, na dúvida não ultrapasse, utilize a passagem protegida, ou pode ser educativa para deficiente físico, educativo também para o pedestre, atravesse na faixa. Então, qualquer mensagem educativa só pode ser encontrada em placas educativas. Então, essa questão é importante também para a prova. Exemplo, a mensagem não feche o cruzamento, preserve a via, use o cinto de segurança, ou qualquer outra frase educativa, essas frases só podem ser encontradas em quais placas? Só pode ser encontrado nas placas educativas, que fazem parte do grupo de indicação da sinalização vertical. Seguindo ainda compondo o grupo de indicação são as placas de serviços auxiliares. Essas placas de serviços auxiliares, elas mostram locais de interesse público, com mais frequência de ser encontrado em vias rurais, que são rodovias e estradas, onde o serviço que está sendo oferecido nessa placa é mais escasso. É mais difícil de achar um serviço telefônico, um serviço mecânico, um restaurante, um abastecimento, que são os serviços que estão sendo oferecidos e orientados nessas placas de serviços auxiliares. O uso é mais exclusivo de rodovias e estradas, onde esse tipo de serviço é mais escasso. Também compondo o grupo de indicação, as placas de atrativos turísticos. As placas de atrativos turísticos, elas mostram locais de interesse turístico. Recapitulando então, primeiro módulo da sinalização viária, falei da sinalização vertical. Sinalização vertical é um subconjunto da sinalização viária que é composta de marcos, placas e marcos que ficam fixadas ao lado ou suspensas sobre a via. Sinalização vertical divide-se em 3 grupos: placas de regulamentação, placas de advertência, placas de indicação, sendo que o grupo de indicação ainda é dividido em vários grupinhos. Os grupinhos que compõem o grupo de indicação são placas de identificação, placas educativas, placas de serviços auxiliares e placas de atrativos turísticos. Continuaremos então a matéria no próximo módulo. Aguardo vocês!